Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente vai dar continuidade, na verdade, né? Desde a aula passada a gente está falando desse fundamento da teologia que é a eternidade, né? Essa realidade que nos está preparada, né? Algo que já está preparado há muito tempo. Na verdade, não é algo que vai ser preparado, né? Jesus, lá em João capítulo 14, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito. E vou preparar-vos lugar. Então Jesus, com a sua ascensão ao céu, ele já vai para abrir esse caminho, né? Preparar o lugar aí para que a gente possa estar eternamente com Deus nessa realidade. E aí a gente tem muita crença popular, a gente chama de teologia popular, né? Que são aquilo que se acredita, mas que não é de fato. Por exemplo, você tem a ideia de que no inferno o diabo está lá, né? O diabo está no inferno, o diabo governa aquele lugar e ele atormenta as pessoas lá. Isso é uma teologia popular, é o que as pessoas, grande parte, talvez a maioria, pense isso dos cristãos. Mas não é bíblico, a Bíblia não ensina essa questão, né? Essa declaração, essa opinião, esse pensamento. Então a gente chama de teologia popular, é aquela crença que as pessoas têm, mas elas não se sustentam na Bíblia. Em relação à eternidade, também você tem a mesma questão, a mesma postura. Então as pessoas pensam que no céu vai ser uma coisa assim, vai ficar como tocando harpa, né? Cada um na sua nuvem, adorando a Deus dia e noite, né? Levantando a mãozinha e dizendo santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso e tal. Até mesmo porque tem uma passagem no Apocalipse que os anjos, eles fazem isso, mas eles não só fazem isso, porque quando a gente vê a atividade dos anjos, por assim dizer, eles também estão envolvidos, né, com execuções na terra, por exemplo, né, como diz Hebreus 1:14, eles são ministros, espíritos ministradores, né, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A gente vê em Apocalipse, inclusive, os anjos executando juízos de Deus. No Antigo Testamento a gente vê, né, bastante ação angelical também, né? Eles são mensageiros, então levam mensagem aqui, levam mensagem ali, né? Executa também um juízo aqui, outro acolá, né? Lá em Reis, por exemplo, Reis ou Crônicas, me fugiu da mente agora, que o anjo vai lá e mata lá 185 mil soldados adversários, enfim. Então nem os anjos eles têm essa atividade única, né? Que é esse prestar o culto a Deus ininterrupto, como alguns de fato estão lá. Os serafins, me parece que os serafins, eles têm de fato essa incumbência, né? Esse privilégio, essa atividade quase que exclusiva, que é ficar ininterruptamente adorando a Deus. Os serafins, a gente precisa lembrar que tem outras categorias, por assim dizer, de anjos, né? Você tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, e enfim, você tem talvez outros sem fim, né? Que tenha outras atribuições. O que a Bíblia nos fala não é exatamente tudo o que é o céu, né? Toda a realidade do céu, mesmo porque nós não temos condições nessa limitação humana de compreender toda essa realidade que está para além da capacidade humana de elaboração. Quando a gente vê os filmes, né, por exemplo, falando de multiversos, né, essa questão do outros mundos habitados, você tem essa imaginação de fato do ser humano que aflora de uma maneira
bem interessante. Mas isso não chega nem perto, né, daquilo que é a realidade do céu. Porque a mente humana, por mais que ela seja criativa, né, Deus deu essa capacidade imaginativa e criativa ao homem, mas nós somos limitados demais para entender toda essa realidade. Quando João, lá em Apocalipse, recebe de Deus as revelações celestiais, ele começa a descrever. E essa descrição não é literal. O que João está falando, ele usa o que nós chamamos na teologia e na língua portuguesa inclusive, né, o estudo da língua portuguesa, é a símile. A símile é aquela palavrinha como. Né? A gente vê lá no capítulo 1, por exemplo, de Apocalipse, o rosto de Jesus era como o sol ao meio-dia. Os pés de Jesus era como tivesse sido refinado na fornalha. Os olhos de Jesus era como chama de fogo. Esse como é que se assemelha, é que se aproxima, é que é parecido, não é exatamente. Né? Então a gente percebe que há uma descrição do céu naquilo que João entendia, e ele pega as coisas conhecidas aqui e vai relacionando aquilo que aparentava ser para ele. Mas quando a gente chegar na eternidade, Jesus não vai estar com aquele carão redondo do sol, o olho chama de fogo assim, a espada saindo da goela de Jesus assim, ó. Não vai ser isso, né? Então a gente entende que são figuras, né? São símbolos, são representações, né? Muita coisa é falado através de parábolas, né? Através de símbolos de fato, né? E isso, esses recursos literários, eles são usados justamente porque não se consegue descrever literalmente uma realidade. Então, quando a Bíblia nos fala do céu, vai nos falar de algo que se assemelha, né? Aliás, o que nós temos como descrições é algo que se assemelha, não é algo que é literal. Agora, o que nós estamos pensando aqui é em possibilidades, né? Eu estou tentando ao máximo pegar textos bíblicos. A gente pegou na aula passada bastante aí o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que é, né, os dois capítulos aí, os textos que mais trazem essas referências das declarações que eu trouxe até então. Mas a gente sempre pensa numa forma conceitual. E tem alguns irmãos que eles têm dificuldade, muitas vezes, de refletir sobre a Bíblia, né? Então, assim, na Bíblia não está tudo literal, como a gente falou, né? A Bíblia não tem pormenores, a Bíblia não tem a proposta de trazer detalhes, não só da eternidade, eu estou falando no geral. A Bíblia, ela ensina princípios, ela ensina valores, nos dá exemplos de fato, né, concretos e aproximados e tal, mas assim, não tem detalhes, então muita coisa fica de fato para que a gente possa refletir. A gente não vai pelo o caminho do achismo, né, da conjectura, da viagem na maionese. Não, a gente sempre procura, né, ter de alguma maneira uma reflexão que verta, né, para aquilo que algum texto bíblico dá a entender. Então, quando a gente fala de doutrinas, essas fundamentais, básicas, estou falando concernente aqui, tá? Ainda estou falando a questão da nossa realidade terrena. Então a gente precisa ir, de fato, extrair do texto bíblico lá que seja algo muito concreto. Mas como nós estamos falando de uma realidade que ultrapassa essa realidade, né? As categorias que nós temos aqui, porque assim, um certo teólogo disse que a eternidade, a gente pensa na eternidade sempre como algo assim subjetivo, né? O que é subjetivo? Aquilo que não é concreto. Isso aqui é concreto, né? O que é subjetivo? É o meu pensamento, é o meu sentimento. Isso é subjetivo. Isso é abstrato. Na verdade, a palavra que eu queria falar é até mais, não que subjetivo está errado, mas é abstrato. Então, ao concreto, ó, toco, apalpo, ó, né? Tem até uma textura, tem uma temperatura aqui, a água está geladinha, né? Aproveitar e tomar. Ó, isso aqui tudo é concreto, ó, paladar, tato, olfato, opa, a água não tem cheiro, né? Mas então, só para falar dessa realidade. Aí a gente pensa que o céu, ele é abstrato. Mas eu fico me perguntando, melhor dizendo, tá, o que é concreto e o que é abstrato? Quando a gente fala assim, espírito é concreto ou é abstrato?
Opa, é abstrato, André. Espírito não se pega. Tá. Então, o que é concreto? A caneca é concreto? Ah, é concreto, tá. Então, você acha que isso aqui é mais real do que o espírito? Olha só como a gente já vai pensando, né? Então, isso aqui vai deixar de ser um dia. Isso aqui vai deixar de existir um dia. Ele é concreto, mas ele não é mais real e eterno do que o espírito. E o espírito que a gente fala que é abstrato é algo eterno e não vai deixar de existir. Então percebe até que essas categorias que a gente pensa aqui é algo também assim não tão adequado, porque nós fomos treinados, nós somos ensinados, é a nossa vivência. A gente entende que isso é a realidade. Mas quando a Bíblia fala de uma eternidade, vai nos falar daquilo que é real. Por exemplo, Deus é invisível, mas ele é real, né? Tô nem falando da música, o corinho lá que tinha nas vigílias, né? E tal. Eu tô falando do texto bíblico, inclusive, que Paulo diz, ó, Deus é o Deus invisível, mas real. Então, a realidade, ela ultrapassa, inclusive, tudo isso que nós vivemos aqui. E isso que nós vemos e vivenciamos, a nossa realidade existencial, ela na verdade procede, ela é oriunda, ela vem daquilo que é espiritual. O que diz o texto de Hebreus capítulo 11, por exemplo, acho que é verso 1, 2 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então olha que coisa interessante, tudo que existe aqui na nossa criação foi feito, né? Daquilo que não é aparente. De onde veio? De Deus, ou seja, da eternidade. Então na verdade isso não existia, a eternidade era um ambiente ou uma realidade, a gente nem pode colocar nas mesmas categorias existia, porque o que existe vai deixar de existir, porque teve um princípio e terá um fim. Deus, não estou falando nem a pessoa de Deus em si, eu estou falando do ambiente que Deus vive, que é a eternidade. Isso nunca teve um início e não vai ter um fim, porque é eterno. Então o que é eterno, eu até postei acho que um textozinho dizendo, acho que foi até no grupo mesmo, né? Até no tom de brincadeira, que a eternidade não é um tempo que não acaba nunca, um tempo sem fim, não, é ausência de tempo. Não existe tempo lá. O tempo foi criado por Deus. E nós estamos vivendo em um tempo que chamamos de cronológico. Em um espaço que foi criado, a existência dentro de uma história que teve começo e que vai ter fim. E que existe uma linha de tempo, né? Então eu não posso pular aqui 2020 e ir para 2050, só nos filmes de ficção, né? Ou voltar no tempo, né? De volta para o futuro. Isso é antigo, hein, irmão? Né? Então a gente não pode fazer isso, porque existe toda uma condição que nós vivemos, criada por Deus. Mas a eternidade foge de tudo isso que nós conhecemos e experimentamos, tudo isso. E aí, quando a gente pensa em eternidade, há algumas semelhanças, como eu falei, algumas semelhanças. E a Bíblia, né, na aula passada, fazendo uma recapitulação, a Bíblia fala de uma realidade onde nós nos alimentaremos. Uma realidade onde haverá, de alguma maneira, atividades. Porque algumas pessoas pensam assim, mas no céu a gente não vai trabalhar mais, né? Porque o trabalho é maldição. Então, ó, já parte de uma compreensão teologicamente equivocada. Alguns pensam que o Adão, quando foi criado por Deus lá e colocado no jardim, ele não trabalhava. O trabalho veio por conta de uma penalidade, um castigo de Deus por causa do pecado. Mas o texto lá, no capítulo 2 de Gênesis, vai dizer que o homem foi colocado no jardim e lavrava a terra e trabalhava. Então o trabalho é algo que faz parte da criação original de Deus, né? O trabalho não é maldição, só para o preguiçoso. Para o preguiçoso o trabalho é maldição. Mas para aquele que entende o propósito do trabalho, da execução e tudo mais, aí vai entender corretamente essa questão. Mas aí a gente pensa na eternidade como sendo uma existência que a gente não vai fazer nada, vai ficar adorando a Deus nesse sentido litúrgico, né? Adorando a Deus nesse sentido. Adorar a Deus nós vamos adorar, porque a vida será uma adoração.
como é proposta na terra. É como a gente ainda não entende as coisas, então a gente acha que adorar Deus é num templo, numa igreja, num domingo, através de uma música, levantando a mão, aquela coisa toda, falando glória a Deus e aleluia, que também faz parte. Mas não é isso que a Bíblia ensina como adoração. Isso é parte da adoração e talvez seja uma parte mínima, não a maior parte do que a Bíblia chama de adoração, né? Adoração é a própria vida quando se manifesta o caráter e a natureza de Deus. Mas enfim, só para a gente entender que há muitas incompreensões aqui, a gente projeta isso, ou seja, essa limitação e essa incompreensão para a eternidade. Como a gente quer que algumas coisas acabem aqui ou a gente não acha sentido nelas, a gente acha que elas não vão ter continuidade de alguma forma na eternidade, como por exemplo a questão do alimento, a questão, por exemplo, de uma atividade, né? Como a gente pensa que essas coisas não são espirituais, a gente pensa que essas coisas não têm propósito de Deus na originalidade da criação, e a gente pensa que é resultado de uma vida de pecado, ou seja, de um ambiente de pecado, e a gente não tem como fugir disso, então as pessoas pensam que essas coisas vão cessar. O que vai cessar na eternidade é tudo aquilo que é ruim, é tudo aquilo que é prejudicial ao homem, tudo aquilo que não é essencial, né, para a vida humana. Porque nem na eternidade nós seremos autossuficientes. Na eternidade nós continuaremos dependendo de Deus para nos sustentar. Teremos vida eterna? Teremos vida eterna. Mas como que essa vida eterna se perpetuará? Como se perpetuaria a vida de Adão lá no jardim? Olha que coisa interessante. Então lá o Adão, ele tinha uma fonte de vida eterna, que era a árvore da vida. Tanto é que quando ele peca, Deus ele remove o acesso de Adão a essa árvore, porque senão Adão continuaria tendo, e aí seria uma desgraça, né? Porque mesmo no pecado com vida eterna, imagina, ou seja, eternamente pecando, ia ser uma desgraça. Aí Deus remove o acesso de Adão a essa árvore, e ele vai colhendo as consequências do pecado. Então, na eternidade, por exemplo, como nós lemos lá em Apocalipse 22, haverá a árvore da vida. E ela produzirá fruto. Cada fruto para cada mês do ano e produzirá 12 tipos de frutos. Isso está lá em Apocalipse 22, verso 1, 2 e 3. Então, olha só. Né? A ideia do rio que corre no meio da cidade, essa árvore da vida, que ela pega de uma margem a outra margem do rio, há uma praça na cidade, né? Então a gente percebe que há uma estrutura, por assim dizer, bem parecida, semelhante a algumas que nós temos. Agora, claro, fato, tudo será pleno, tudo será perfeito. E a gente não pode assemelhar essas coisas do céu, da terra, na mesma proporção, né? Esse é o ponto. Existe algo aqui? Existe. É semelhante no céu? É. Mas não tem as limitações e não tem aquilo que aqui na terra, embora seja semelhante, não tem isso que prejudica, isso que não glorifica a Deus. Lá é perfeito. Aqui não é, é semelhante. Agora a diferença é que aqui é pleno, aqui cumpre o propósito e aqui não cumpre o propósito, né? Então a gente pensa, por exemplo, na questão da cidade. Então Deus, a Bíblia diz que ele é o arquiteto, ele é o artífice, é ele quem arquitetou essa cidade. Agora a cidade como nós temos, onde não tem moradia para todo mundo, onde não tem educação para todo mundo, onde não tem segurança, onde há violência. Não é nessa semelhança, mas há um convívio, haverá um convívio e relações. E essas relações, elas serão como essas relações afetivas, né? Eróticas. Então, o erótico não é pecado, pecado é pornográfico, né? Erótico que eu digo em atrações, por exemplo, que eu tenho com a minha esposa, não haverá no céu esse tipo de relacionamento. Haverá um relacionamento fraterno, mas haverá relacionamentos, né? Onde lá não haverá espaço para a questão de ciúme, de egoísmo, né? Traições muito menos. Então, essas questões, de fato, elas não vão ser uma realidade no céu. Agora, não é porque isso não vai ser no céu dessa forma que não vai ter nenhum tipo de relacionamento lá, por assim dizer. Nós nos conheceremos, né? De fato, nós teremos vínculos,
afetivos, só que não haverá essa diferença de tratar um melhor e outro pior. Porque com esse eu sou mais chegado e aquele não. Não, haverá uma perfeição no sentido, quer dizer, em todos os sentidos, né? Haverá uma harmonia de sentimento, de comportamento, enfim. Então, é nessas categorias que a gente precisa pensar essa realidade. Aí, o que eu estou chamando para nós refletirmos é o seguinte: haverá todas essas questões, essas realidades, né? Algumas lá tem texto bíblico, como eu já falei aqui na aula passada. Agora tem outras que não tem exatamente textos bíblicos, né? Mas vale a gente pensar num todo, em uma realidade. Por exemplo, a música certamente tem destaque nas descrições do Apocalipse sobre o céu. Então, não tem assim que vai ter lá, mas a gente percebe que os contextos que o Apocalipse mostra são contextos onde há música, né? A gente precisa entender que quando Deus cria aqui a terra, Ele cria com uma referência, e a referência é o céu. Quando a gente vê lá em Êxodo, Deus falando para Moisés, e Deus dá medidas lá como construir o tabernáculo, né? Aquela tenda móvel e tal. Ó, medida, então isso aqui é do centímetro tal, largura, altura. Ó, você vai fazer com esse entalhe aqui, com esse material. Deus descreve tudo, minuciosamente. E ele diz, olha, Moisés, faz tudo que eu vou te mostrar. Então é interessante, Deus só não falou, Deus mostrou para Moisés. Ele viu, ele não só ouviu. E a gente vê, por exemplo, no livro de Apocalipse, que quando o céu lá em uma ocasião é aberto para João, ele vê no céu um tabernáculo, uma arca, essa arca que foi mostrada para Moisés lá no Antigo Testamento. Então olha que coisa interessante, Deus ele tinha de alguma maneira uma referência no céu e deu para nós aqui fazermos algumas coisas. Então a música não é diferente, porque na eternidade há essa... eu falei que não existe texto bíblico, mas há, de fato, só não estou falando diretamente, ó, vai ter isso, né? Mas os textos bíblicos mostram para nós diversas vezes, em Apocalipse, em outras ocasiões, que há seres celestiais que eles cantam, eles louvam a Deus, né? Ou seja, tem música. Fala, André, acho que é a capela. Não, tá bom, se for a capela eu não sei. Mas eu até entendo e acho razoável que tenha também instrumentos musicais. Sendo que foi Deus que deu toda essa capacidade do homem de criar esses instrumentos, lá desde Jubal, né? Acho que é Gênesis 4, 21. Jubal é o primeiro ser humano que começa a inventar instrumentos de música. De onde ele tirou isso, meu Deus do céu? Né? Talvez não seja de fato de Deus trazer ao homem, porque a Bíblia vai dizer lá em Tiago 1,17, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então olha que coisa interessante, o homem, ele crente ou não, cristão ou não, judeu ou não, o homem sempre teve a capacidade de inventar, de criar coisas, porque Deus lhe deu essa capacidade. Se ele fazia isso para a glória de Deus, é outra história. Eu estou falando da capacidade, da aptidão, dessa capacidade criativa. Isso vem de Deus no ser humano, né? E aí é interessante, por exemplo, nessa questão da música, há um destaque nas descrições do livro de Apocalipse sobre o céu, né? Parece que a música e outras atividades artísticas, elas serão executadas com toda a excelência para a glória de Deus. Então isso que eu disse, lá vai ser tudo pleno. Então, tipo aqui a gente tem um Picasso pintando aí, um Leonardo da Vinci, lá todo mundo vai ter. Todo mundo eu não digo, né? Mas eu digo assim, havendo essa possibilidade de gerar arte, todo mundo vai fazendo uma excelência, que coitado do Picasso vai parecer um menino de 2 anos pintando qualquer coisa aí na parede, amado. Tá certo? É isso que eu estou dizendo, né? Lá vai ser a excelência. E é possível que tenha essa produção, né? Os seres humanos provavelmente vão continuar a exercer o domínio sobre a Terra e seus recursos por meios criativos, ó. Veja bem, inventivos e tecnológicos. Então não é uma coisa absurda, né, pensar isso. É claro que nós estamos aqui falando numa possibilidade, sim, é uma possibilidade, que eu acho razoável, que eu entendo ser razoável. Eu falo, André, mas você que está viajando nisso? Não, isso aqui é a opinião de muitos teólogos que lidam com esse tema, né? Então eu não estou tirando da minha imaginação, do meu achismo. Muitos teólogos, né, que lidam com esse tema, eles vão abordar essa possibilidade. É claro que a gente, como eu disse, não temos como afirmar,
né, por A mais B que vai ser assim. Mas que é uma coisa razoável, que a maioria dos que lidam com o tema, eles abordam como possibilidade, aí sim, eu acho interessante e para mim, como eu disse, é bem sensato e razoável, pensando em Deus, pensando a capacidade que Deus deu. Eu fico perguntando o seguinte, Deus criou aí milhões, né? A ciência fala de trilhões de universo, não estou falando de planeta só não, de estrela não, de universo. Para que isso? Ah, é para glorificar o seu nome. Não, tudo bem, tranquilo, isso aí é razoável pensar assim. Mas o homem, de alguma maneira, não teria nenhum acesso a isso? Então, quem sabe na eternidade, né? Porque a Bíblia diz que a terra será recriada, a terra será destruída e refeita. A terra, não está falando que todo o cosmos, esses trilhões de galáxias também sofrerão esse processo, essa mutação, essa recriação. Então, quem sabe hoje o ser humano peleja, né? Como diz um amigo meu, peleja para ir na Lua, para ir lá em Marte, não sei aonde. Quem sabe, sem as limitações que nós temos hoje, isso será possível na eternidade? Quem sabe, irmãos? Eu acho algo também razoável e não tão estranho, né? Então, pensando aí em tudo que se dará na eternidade, sem essa limitação de tempo e espaço, de deslocamento, né? Seremos aí como os seres celestiais que se deslocam da eternidade para essa realidade aqui em fração de segundos. Então, a Bíblia diz, né? Os anjos são rápidos como um relâmpago e tal. Então, quem sabe? Eu acho que é algo sensato, né? Mas vamos lá, eu coloquei aqui então que a gente os seres humanos vão continuar exercendo esse domínio sobre a Terra e seus recursos por meio criativos, inventivos, tecnológicos, refletindo sua criação à imagem de Deus. Embora os seres humanos em um novo corpo sejam semelhantes a Deus, eles não serão Deus. Então nós teremos um corpo. Então, outro ponto que às vezes a gente não considera. Ah, André, a gente não vai ter corpo, né? A gente vai ser tipo os anjos que não têm corpo. Aí eu falo, bom, quem diz que os anjos não têm corpo? Eles não têm um corpo material, biológico como o nosso. Mas quem diz que não tem corpo? A gente não pode afirmar isso. A Bíblia mostra os anjos se transfigurando de muitas maneiras. Como eu disse a princípio, há uma comunicação de Deus para nós. Então Deus vai se comunicar com elementos e figuras que nós conhecemos de alguma maneira. E às vezes elas até ficam meio confusas, né? Por exemplo, você tem um anjo lá em Ezequiel que ele tem 4 rostos. Então imagina um ser com 4 rostos. Homem de um lado aqui, ó, leão, águia voando e um novilho aqui, ó. Então 4 rostos. Isso é literal? Não é literal, isso é um fato que não é literal. Aquilo é uma representação. Deus quer comunicar uma verdade, né? Ou tem uma mensagem, o anjo se apresentando dessa forma. Agora a questão é, os anjos eles se apresentam de muitas maneiras, inclusive como figura humana. Lá em Gênesis, quando aparece 3 homens diante de Abraão, 2 deles são anjos que descem lá para Sodoma e Gomorra, inclusive, né? E um fica com o próprio Abraão, que é uma manifestação, a gente chama de epifania de Deus, que é o próprio Senhor ali. Então, olha que coisa interessante. Muitos anjos aparecem em figura humana. Então, todas essas figuras, essas manifestações angelicais, elas são representações, não é de fato como um anjo é. Agora, voltando no corpo do homem, Jesus, ele tem um corpo, quando ressuscita, que é um corpo, olha que mistério. Ao mesmo tempo que ele se alimenta, que ele diz, me dá um negocinho para comer que eu tô com fome. Deram lá, acho que um peixinho para ele, alguma coisa assim, não foi? Ele comeu lá, depois o negócio foi brabo, né, mano? Passar pela crucificação ali foi desgastante, ele ficou com fome depois. Então, ao mesmo tempo que ele pediu um alimento e se alimentou de fato, não só nessa ocasião, né? Quando ele aparece com os discípulos lá fechados, logo após a ressurreição. Mas depois de um espaço lá de não lembro quantos dias, aparece para Pedro lá, na beira da praia, assando lá um peixinho, gostava de um peixe, Jesus gostava de um peixinho assado assim, um favo de mel, era um negócio peculiar lá, né, Israel. E ele comendo. Então, olha que mistério. Mas esse corpo que se alimenta também ultrapassou a parede, que estava tudo fechado, ele ultrapassa a parede. É um mistério para nós, é algo que a gente não consegue estar equacionando, por assim dizer. Mas olha só, então Jesus tinha um corpo, não era um corpo ainda glorificado, né? Porque quando ele ascende ao céu, aí a Bíblia diz que essa matéria, carne e sangue, isso não vai pertencer a essa realidade. Só que quando a gente lê 1 aos Coríntios capítulo 15,
Do verso 34 até o 50, Paulo ele vai explicar o processo de transformação do corpo terreno para o corpo espiritual. É muito interessante, não vai dar tempo, eu não vou abordar por pormenores, né? Mas eu até explico em outras aulas, em outras matérias, pego os versículos do 34 até o 50, versículo por versículo, Paulo vai mostrando como será essa transformação. Ele vai exemplificando que a semente, dentro da semente já existe uma árvore, na verdade, né? Então ele vai falando que esse corpo aqui é uma semente e já está tudo contido aqui. Isso vai ser transformado, do verso 51 ao 58, aí ele vai falando do processo de transformação, no momento, no abrir e fechar de olho, no a última trombeta. Isso é corruptível, vai ser revestido da incorruptibilidade, isso que é mortal vai ser revestido da imortalidade, e quando isso que é corruptível, tal, ele vai falando do processo, no arrebatamento que acontecerá. Mas é interessante que haverá um corpo, isso está no texto lá, né? Como há corpo animal, ele diz, almático, há corpo espiritual também. Olha que coisa interessante, né? Então ele vai mostrando esse processo. Então, na eternidade, nós continuaremos a ser seres humanos. Nós não seremos seres celestiais ou angelicais, melhor dizendo. Então, as pessoas também elas não compreendem essa realidade. Não, a gente vai deixar de ser humano. Nunca. Jesus é o primeiro ser humano que nele está sendo recriada uma humanidade nova, totalmente restaurada. Segundo aos Coríntios 5:17, Paulo diz assim: os que estão em Cristo é nova criação. Então olha que coisa interessante. Jesus, ele é um ser humano que ele está dando uma semente para que Deus crie seres humanos à sua semelhança. Então nós tivemos lá o primeiro Adão, que a Bíblia vai dizer, alma morrente. Nós temos o segundo Adão, isso estou falando do 1 Coríntios capítulo 15, está escrito lá. Espírito vivificante, que é o Jesus, é esse homem espiritual, né? É esse homem que porta em si a vida eterna. E quem está nele recebe a vida eterna também. Então nós temos em Jesus outro mistério. Jesus é mistério puro, né? Então é indesvendável. Jesus é sem igual, não tem parâmetro, não tem comparação, melhor dizendo. Como que quem é outro ser que já palmilhou essa terra para a gente falar, não, Jesus é semelhante a esse? Não tem. Ou foi ser humano ou foi um anjo. Então Jesus reúne a divindade e a humanidade nele, né? Esse é o mistério que a gente chama da dupla natureza de Cristo. Mas esse Jesus humano, ele na verdade, e Paulo diz isso inclusive lá em Romanos capítulo 5, por exemplo, falando do pecado que entrou por Adão, e o segundo Adão, ou seja, Jesus, ele é aquele que soluciona isso, né? Então Jesus é a primícia, é o primeiro dessa colheita. Ele foi o primeiro a ressuscitar e nele todos ressuscitaremos, os que morreram antes dele, os que morreram depois dele. Na ressurreição ressuscitaremos como ele ressuscitou. Receberemos um corpo glorificado, um corpo celestial. Então na eternidade continuaremos a ser seres humanos, porém totalmente planificados. A gente chama de glorificação, né? A teologia e os textos bíblicos vai falar isso como glorificação. É o último estágio da salvação, porque na salvação você tem 4 aspectos, ou 4 estágios, por assim dizer. A regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. A glorificação é a consumação dessa salvação. Isso se dará na eternidade, onde não haverá mais nesse corpo aqui morte, enfermidade, fadiga, né, e etc e tal. Eu coloquei aqui, por exemplo, não teremos conhecimento infinito, nós não teremos conhecimento infinito, mas continuaremos pelos dias, entre aspas, né, que não há dia nem noite, mas os dias da eternidade a crescer no conhecimento de Deus, que é o único e infinito. Então alguns pensam assim, nós vamos plenamente tudo que Deus é? Nunca, nem na eternidade, porque Deus é um ser infinito. Infinitude é um atributo que só Deus tem. Mesmo na eternidade nós não vamos ter um conhecimento para conhecer Deus num todo, na plenitude, esgotar o conhecimento de Deus. Deus é um ser que é inesgotável, mesmo para os anjos,
mesmo para aqueles que estarão na eternidade, salvos, né, etc e tal. Deus, ele é insondável. Nós não chegaremos na plenitude do conhecimento de Deus. Eternamente nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Há dois textos, aliás, né, que eu quero trazer aqui. Um é Colossenses 1:10 e o outro é 1 Coríntios. Colossenses 1:10, deixa eu ver se eu pego rapidinho aqui para a gente ler esse texto aqui. Mas principalmente o 1 Coríntios que eu quero destacar aqui, porque é mal compreendido, eu entendo, né, que as pessoas interpretam, melhor dizendo, esse texto de uma maneira equivocada. Mas primeiro Colossenses 1:10, diz assim o texto: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, esse crescendo no conhecimento de Deus não é só aqui que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai sendo amadurecido, Jesus vai sendo formado em nós, a gente vai crescendo e tal, até que a gente chegue à medida da estatura do varão maduro, né? Varão perfeito e tal, que, como eu falei, só se dará no céu. Mas em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 12, o texto ele fala o seguinte: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Isso fala de nós em relação a Deus. Nós veremos Deus face a face. Contemplaremos, será literal, veremos o rosto de Deus. Como Deus é, literalmente nós o veremos na eternidade, né? Então, agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, aqui há uma incompreensão, porque as pessoas pensam, o texto está falando que nós veremos Deus face a face, correto? E nós conheceremos Deus como Deus nos conhece. Aí não está correto. Porque nós não poderemos conhecer Deus na mesma medida que Ele nos conhece. Porque Deus nos conhece plenamente, mais do que a nós. Deus conhece coisas que a gente nem imagina em nós mesmos. Tá certo? Nós não temos esse autoconhecimento perfeito, pleno. Nós nos desconhecemos. Né? Nem a mim eu consigo conhecer, quanto mais conhecer o ser de Deus que é infinito. O que o texto diz aqui, que eu conheço em parte, agora conheço em parte, mas então conhecerei a mim mesmo como Deus me conhece. Perceberam? Eu conhecerei a mim mesmo, eu terei então essa plenitude do autoconhecimento da mesma forma que Deus me conhece. Mas eu conhecer Deus como Ele é, esgotar o conhecimento dele, aí será impossível. Senão me tornarei quase um Deus ou um Deus, que eu terei o mesmo, eu chegarei ao fim de Deus, desvendarei todos os mistérios do ser de Deus. Não, mas a gente não tem noção, nós não conseguimos imaginar como é esse ser, quem é esse ser. Ele é infinito, ele é indescritível, como Paulo diz, é insondável, não dá para sondar, não tem como, nem na eternidade. Então a gente pensa que Deus, na eternidade a gente vai... Senão a gente já cai num tédio, né? Já conheci tudo de Deus, não tem mais graça, não tem novidade nenhuma nele. Não vou mais me espantar, não vai ser para mim mais um absurdo, não vai ser para mim mais esse espanto. Eu não vou mais me maravilhar de Deus, porque eu já conheço tudo. Não, amados. A gente ainda vai se maravilhar com Deus eternamente, para todo sempre. Porque ele é esse ser insondável, infinito, absurdo, imenso, né? E tudo que a gente conseguir falar de palavras aí, mesmo assim não chega nem aos pés, nem ao dedo mindinho do pé, da unha cravada do pé esquerdo de Jeová. Mas vamos lá, amados. Por fim, os céus e a terra renovados serão lugares em que poderemos desfrutar plenamente dos tesouros dos céus. Existe tesouro nos céus, né? Mateus 6,20 vai dizer que há tesouros lá no céu, que acumulamos para nós durante nossa vida na terra. É um maravilhoso estímulo para nós fazermos o bem a todos, especialmente os da família da fé, Gálatas 6:10. Assim como crentes em Cristo, devemos viver uma vida santa e temente a Deus, né, enquanto novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então lá em 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 11 e verso 13, vai falar isso, né? Então a gente tem que viver com essa proposta dessa vida aqui na terra, porque nós estamos aguardando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então a gente faz as obras de justiça, com isso nós estamos acumulando tesouros celestiais, porque onde estiver o nosso tesouro, diz o Mateus 6,20, aí estará o nosso coração. É bem interessante a gente pensar nessa realidade. Aí eu coloquei aqui mais um ponto para a gente tentar encerrar aqui esse pensamento, né? Nossa, nem sei se vai dar, aqui tem um monte de coisa ainda.
escrevi aqui, vamos lá. A incontestável glória de Deus. A gente não pode passar por mais uma aula não, tem que resumir o trem aqui, viu? Além de ser um ambiente de inimaginável beleza, o céu será um lugar em que a glória de Deus se mostrará tão inegavelmente evidente que toda a criação funcionará em plena cooperação com a sua vontade. Olha que coisa interessante. Portanto, o mundo não será mais quebrantado. Ele funcionará conforme o plano de Deus. Eita, até escrevi errado aqui, deixa eu corrigir aqui, que tem que ser ao vivo, né? A gente corrige aqui ao vivo, Samuel. Vamos lá, pronto, escrevi errado, ainda bem que eu vi. Então, ó, ele funcionará conforme o plano original de Deus. Quando Deus cria lá a criação, né? Lá no Éden, aquela coisa toda, ele cria perfeito, tudo era perfeito. Não havia, esse planeta era harmônico. Não havia nenhuma terra que era infértil. A terra só dava fruto bom, perfeito, saudável e rápido. Depois que entra o pecado, que o negócio bagunçou. Aí espinhos, cardos, o homem para fazer o negócio frutificar tinha que trabalhar muito. Aí começa toda uma questão por entrar o pecado no homem, né? Isso respinga na criação. Aí a criação começa, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, né? A convulsionar. A criação começa a gemer, né? Porque agora os homens estão afetando essa criação. Porque o pecado entrou por meio dos homens na criação. Então a gente vê tsunami, a gente vê terremoto, a gente vê um bocado de coisa, porque isso é um efeito do pecado que entrou através do homem e alcançou a criação. Mas na eternidade tudo isso será equacionado, porque haverá agora uma criação plena de Deus, perfeita de Deus, que tudo funcionará plenamente e não haverá nada dessas questões climáticas, secas, frios intensos, nada dessas questões, porque o ambiente será perfeito, como era na criação original. Não é hoje porque o pecado entrou, o problema é o pecado. E na eternidade o pecado não existirá mais, não afetará mais a realidade da eternidade, né? Porque tudo estará resolvido, porque o sangue de Jesus é quem fez isso. O sangue de Jesus é o que, né, foi o preço pago para restaurar todas as coisas. Então não é só o ser humano em si. O sangue de Jesus, ele compra, ele redime, ele resgata toda a criação de Deus. Então a gente precisa entender o sacrifício de Cristo como sendo algo que é muito mais abrangente. O ser humano é o foco principal, fato. Mas a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, né? Em Cristo Jesus. E aí a gente entende essas questões aqui, ó. Todas as pessoas também não serão mais arruinadas, pois trabalharão, agirão e se relacionarão umas com as outras, assim como deveria ter sido desde o princípio. Não haverá mais dor, tristeza, sofrimento ou tragédia, porque o próprio Deus habitará com o seu povo. Está escrito em Apocalipse 7:17, também Apocalipse 21:4. Então olha só como essa realidade aqui, ó, será totalmente transformada, né? Tudo que há aqui que prejudica, como eu disse, a vida do homem, a criação, isso será zerado, será resolvido. Então imagina um corpo que não tem limitação. Imagina um corpo que não conhece o que é cansaço, que não conhece o que é fadiga, enfermidade, um corpo pleno. Imagina um corpo pleno. Nem dá para imaginar, porque a gente não conhece essa realidade, né? Não dá. Quando eu era jovenzinho lá com 14 anos, atleta, mesmo lá tinha limitações. Então não tem essa possibilidade de nós experimentarmos isso aqui. Mas na eternidade, aliás, a gente sabe quais são as dificuldades aqui. Aí a gente começa a se imaginar. Talvez, Samuel, você que está aqui ao vivo comigo, né? Talvez, meu irmão, para nós isso não cause aquele impacto. Sabe por quê? Graças a Deus nós enxergamos, nós andamos, né? Conseguimos andar, ouvimos. Nós não temos nenhum sentido, nenhuma dificuldade motora, graças a Deus. Mas e os irmãos que não enxergam, são cegos? Imagina eles pensarem isso. Os irmãos que são paraplégicos, tetraplégicos, surdo, imagina o impacto para esses irmãos, né? Para mim já me alegra que eu tenho 2 hérnias de disco aqui, ó, que vira e mexe me faz sofrer. É dor, né? É dor, 3, 4, 5 dias ininterruptos, sentado, deitado, de ponta cabeça, dói. Imagina, para mim já isso é uma notícia boa.
Mas imagina os nossos irmãos que têm amputados, irmãos aí que não tem braço, não tem perna, imagina, né? Que vivem sob um monte de coisa que foi colocado neles aí, né? Tecnologia e tudo mais, vivem com marca-passo, são diabéticos, enfim. Imagina para esses irmãos como essa realidade os afetará de uma maneira extraordinária. Mas para nós também será algo inimaginável, né? E se os pentecostais estivessem assistindo a aula, ia falar glória a Deus agora. Então... Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Pelo menos um aqui representando os pentecostais. Mas ainda mais emocionante será o fato de que a comunhão de Deus conosco não sofrerá impedimento. Isso aqui para mim é a melhor coisa. Então a gente falou de todos esses benefícios e essas questões, mas isso não é o principal, né? O principal é isso, que a nossa comunhão com Deus não terá impedimento algum, será pleno. Veremos face a face, nos relacionaremos pessoalmente, plenamente com Deus nessa comunhão. Então isso será inimaginável, né? Se a gente se alegra quando há momentos na nossa vida que a gente tem uma comunhão, uma presença de Deus, assim, a gente que é pentecostal, né? Uma presença mais intensa, como aquilo é bom, como aquilo alegra, não é verdade, Leonel? Alguns de nós tiveram experiências com Deus assim, na oração, que foi coisa extraordinária, parece que o tempo sumiu, né? A sensação física e cronológica era 5, 10 minutos. Eu já tive algumas experiências assim. A sensação que você está ali 5 minutos, mas passou 2 horas. Olha só como a presença de Deus, ela nos traz uma realidade totalmente diferente. Então imagina na eternidade como isso será. Uma coisa inimaginável, né? Poderemos sempre interagir com Ele e adorá-lo da maneira que fomos criados para fazer. Para sempre habitaremos diante da sua glória, sem mácula, com grande alegria. E aí eu coloquei um monte de texto aqui. Judas 24, Romanos 8 e 18, 1 aos Coríntios 15 e 43, 2 aos Coríntios 4 e 17, 1 Tessalonicenses 2 e 20, 1 Pedro 5, né, capítulo 5, verso 4 e verso 10, fala dessas questões aqui. Nossa maior alegria será ver o seu rosto. Apocalipse 22 e 4. Fala isso, veremos o rosto de Deus, né? A visão da face divina será o cumprimento de tudo que sabemos ser bom, reto e desejável no universo, e nela veremos e experimentaremos o cumprimento de todos os anseios que sempre tivemos, ou seja, o desejo de conhecer, amor perfeito, a paz, a alegria, a verdade, a justiça, a santidade, a sabedoria, a bondade, o poder, a glória e a formosura de Deus. Descobriremos que a presença de Deus existe, a alegria plena, e na sua direita, né, na sua destra, está o prazer, Salmo 16, verso 11. Então eu acho que vai ser algo, eu acho não, tenho absoluta certeza, vai ser algo assim inimaginável, algo fantástico, né? Tudo o que a nossa alma anseia, pelo que se angustia, será resolvido ao contemplarmos, ao vermos, a interagirmos com esse ser assim absurdo que é o ser de Deus, né? Então só para a gente entender como vai ser essa realidade no céu. Então assim, não vai ter monotonia, né? Vamos ficar lá cantando de noite lá, o disco riscado, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, santo, santo, santo. Vai ser riscado o disco? Não. Nossa, vai ser uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida excelente, uma vida que transborda, que não cabe, né? Vai ser assim, um peso de glória e de vida absurdamente, assim, me falta palavras, né? Como diz o jargão aí, né? Me falta palavras para expressar, nos falta palavra, nos falta neurônios e capacidade imaginativa, nem Einstein, nem Copérnico, nem Galileu Galilei, né? Nem Thomas Edison, enfim, ninguém pode, juntando todos eles, não chega nem a 0,00001% para imaginar o que será essa realidade, amados. Então é uma coisa assim absurda. É a eternidade, né? É uma proposta de vida que Deus tem para nós, que foi em Adão interrompida pelo pecado, mas reiniciada em Cristo Jesus, formando uma nova humanidade. Seremos seres humanos
lá na eternidade, porque nós não somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Somos seres humanos passando por uma experiência espiritual para sermos seres humanos pleno. Então, às vezes as pessoas pensam o contrário. Não, nós somos seres espirituais. Estamos passando por uma experiência humana para sermos seres espiritualmente perfeitos como os anjos. Não, somos seres humanos passando por essa experiência espiritual para sermos recriados em Cristo, a sermos seres humanos eternos, né? Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade